Boa noite, graça e paz, tudo bem? Como que foi a semana? Foi melhor que a anterior? Foi difícil? Como que foi essa semana? A minha, graças a Deus, foi muito melhor, foi mais animadora. Espero que a sua também. Para a gente abrir o culto hoje, eu quero ler com os irmãos Salmo 51, versículo 10 a 12. Salmo 51, 10 a 12. Diz assim: Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Eu confesso a vocês, quem acompanhou o culto da semana passada, que eu estava bem triste, eu estava desanimado. E o que eu fiz? Eu comecei a segunda-feira orando para Deus, conversando com Ele, liguei para irmãos que eu amo, que eu gosto. E o que aconteceu? Deus me deu um novo ânimo, me deu um renovo. Eu não sei como que está a sua vida hoje, eu não sei como que está o seu momento, mas eu te garanto uma coisa. Uma boa comida dá uma animada. Comprar uma roupa nova dá uma animada. Uma boa conversa com alguém dá uma animada. Mas o verdadeiro ânimo para nós cristãos, ele só pode vir do Espírito de Deus. Tá desanimado? Ora para Deus. Ore para Deus que Ele vai, no tempo dele, renovar esse seu coração, renovar essas suas forças. Vamos fazer uma oração? Senhor, renova nosso ânimo, renova nossa alegria. Que esse culto, Pai, seja esse momento de uma comunhão especial com o Senhor. Esse culto seja um momento em que eu saia satisfeito, alegre e cheio de força e ânimo para começar a semana, para pregar a Tua palavra através, principalmente, das minhas ações. Nos abençoe, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Não sei como está a sua quarentena, mas como de costume, eu vou fazer uma indicação muito especial desse livro aqui, Discipulado, do teólogo alemão Dietrich Bonhoeffer. Bonhoeffer, além de um grande teólogo, ele também participou da Segunda Guerra Mundial. E ele, desanimado, extremamente triste e revoltado com o nazismo, ele planeja assassinar Hitler. É uma questão ética, onde ele defendia o mal menor, o assassinato, em prol para acabar com um mal maior, a matança de milhares de pessoas por causa do nazismo. Esse livro ele não vai falar disso, esse livro ele vai falar sobre o nosso caminhar com Jesus, como funciona esse discipulado vindo diretamente de Jesus para nós. Ele já começa o capítulo 1 usando dois termos e fazendo a diferenciação: graça barata, graça preciosa. Você já ouviu falar desses dois termos? Não? Leia esse livro. Garanto que vai ser um divisor de águas na sua vida. Ok? Divisor de águas na sua vida. Quem que não quer ter a vida mudada, a vida renovada diariamente por Jesus, pelo Espírito Santo? E pensando nisso, eu quero agora, no nosso momento de reflexão, recitar o Salmo 132. Então gostaria muito que agora você, se possível, feche os olhos, se concentre para ouvir esse maravilhoso salmo. Vamos lá? Salmo 132. Diz assim: Lembra-te, Senhor, a favor de Davi, de todas as suas provações, de como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó. Não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras. Até que eu encontre lugar para o Senhor,
morada para o poderoso de Jacó. Ouvimos dizer que a arca se achava em Efrata, e a encontramos no campo de Jaar. Entremos na sua morada, adoremos ante o estrado de seus pés. Levanta-te, Senhor, entra no lugar do teu repouso, tu e a arca da tua fortaleza. Vistam-se de justiça os teus sacerdotes, e exultem os teus fiéis. Por amor de Davi, teu servo, não despreze o rosto do teu ungido. O Senhor jurou a Davi com firme juramento, e dele não se apartará. Um rebento da tua carne farei subir para o teu trono. Se os teus filhos guardarem a minha aliança e o testemunho que eu lhes ensinar, também os seus filhos se assentarão para sempre no teu trono. Pois o Senhor escolheu a Sião, preferiu-a por sua morada. Este é para sempre o lugar de meu repouso. Aqui habitarei, pois o preferi. Abençoarei com abundância o seu mantimento, e de pão fartarei os pobres. Vestirei de salvação os seus sacerdotes, e de júbilo exultarão os seus fiéis. Ali farei brotar a força de Davi, prepararei uma lâmpada para o meu ungido. Cobrirei de vexame os seus inimigos, mas sobre ele florescerá a sua coroa. Onde Deus está presente, onde Deus habita, é lugar de alegria, é lugar de força, é lugar de novo ânimo. A gente agora vai ouvir a palavra. A gente agora vai certamente ter um ânimo renovado. Hoje quem vai trazer a palavra para nós é o pastor José Carlos Bento. Eu quero fazer uma oração por esse momento. Vamos orar? Senhor, nós queremos nos alimentarmos a partir da Tua palavra. Nós queremos renovar nossas forças a partir da Tua palavra. Abençoa agora o pastor José Carlos. Use o Senhor para falar aos nossos corações e nos renovar, nos transformar. Muito obrigado, Pai, pelo momento de estarmos aqui juntos para escutarmos de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Olá, quero mais uma vez agradecer ao pastor Leonardo por nos ter convidado a compartilhar com você esta noite, nesse nosso encontro, mais um trecho da Palavra de Deus. Eu sou o pastor José Carlos Bento, como alguns já conhecem, já sabem, e é uma alegria poder estar com você aqui mais uma vez. Eu gostaria de compartilhar um texto que está na Palavra de Deus, na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Aliás, é interessante porque nós vamos fazer uma reflexão aqui desse texto, uma reflexão que vai nos ajudar a entender algumas coisas, tirar algumas lições. Vamos como que pensar, por assim dizer, algumas pérolas importantes desse texto. E também teremos aqui um cunho didático na abordagem desse texto, que vai nos ajudar um pouco no processo da gente poder extrair da palavra de Deus lições para a nossa vida. Então isso vale a pena, até para o nosso crescimento cristão, para a nossa compreensão da palavra de Deus. O texto é 2 Coríntios, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, versículos 14 a 17. E diz assim: a versão que eu estou usando é a revista e atualizada da Sociedade Bíblica do Brasil, que diz o seguinte: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e, por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas?
porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. É um texto rico. São apenas 4 versículos, mas esses 4 versículos estão formando um parágrafo. E neste parágrafo nós temos aqui algumas informações interessantíssimas. Bem, basta dizer primeiro que é a palavra de Deus. E por ser a palavra de Deus e toda a palavra de Deus, toda a Escritura, como diz o próprio apóstolo Paulo, é inspirada por Deus. Portanto, é palavra de Deus. E se cremos que a Bíblia é inerrante, ela não pode errar, a palavra de Deus não pode errar, e que as suas palavras são inspiradas e dadas por Deus, portanto, aquilo que nós encontramos aqui são verdades para a nossa vida, verdades essenciais para serem aplicadas, vividas e praticadas no nosso dia a dia. Apenas para termos uma ideia, eu vou dar aqui uma dica interessante. A Bíblia toda do Antigo Testamento e no Novo Testamento, ela é marcada até por uma questão didática para nossa retenção da verdade. Ela é marcada por ilustrações. Na última mensagem, quando eu falei aqui sobre aquilo que Jesus diz para sermos, que nós somos o sal da terra, os influenciadores da terra, não é assim? A palavra de Deus, ela deixa um rastro bem claro do uso de ilustrações, comparações, figuras, tudo aquilo que está relacionado a que nos ajude a compreender a palavra de Deus é utilizado aqui naquilo que o povo, no seu dia a dia, se utiliza. Na última mensagem falamos sobre o sal, a importância do sal, as propriedades do sal e assim por diante. Como somos, sendo sal, nós somos influenciadores desta sociedade. Bem, aqui Paulo se utiliza também deste recurso de uma figura ou de uma ilustração de fatos que acontecem ou que aconteciam na sua época, no seu tempo, para nos apresentar verdades fundamentais da palavra de Deus. Vamos ver. 2 Coríntios 2, de 14 a 17, versículo 14, veja bem, começa assim, graças, porém, a Deus. Ele começa essa sessão, este parágrafo, com um tom de agradecimento. A primeira coisa que Deus deseja que nos coloquemos diante dele é em agradecimento. Eu lembro quando eu participei de um grupo de discipulado com um pastor que eu tive, e ele me convidou para fazer parte desse grupo de discipulado. E a primeira coisa a respeito da lição sobre oração, que ele definiu 4 elementos fundamentais sobre a oração. Eu depois acrescentei um 5º. Ele falou primeiro, na oração, nós iniciamos a oração adorando a Deus. Nós adoramos, prestamos adoração a Deus. E esse termo adoração ele é muito amplo. É muito amplo. Não é simplesmente proferirmos algumas palavras a respeito de Deus que significa que estamos prestando uma adoração. É muito mais amplo do que isso. Não vou aqui falar porque poderia talvez tomar muito nosso tempo. Então o primeiro elemento que ele citou foi adoração. Segundo, confissão de pecados. Aliás, são 2 coisas, esses 2 elementos são fundamentais para nós entendermos que quando vamos a Deus, queremos primeiro no reconhecimento da sua grandeza, dos seus atributos, de quem ele é de fato, queremos adorar a Deus. Nós reconhecemos a nossa condição de seres humanos, de falhos como somos, e a nossa humilde apresentação diante de Deus, que primeiro temos que adorá-lo, acima de tudo. A ele somente devemos prestar toda a adoração.
E também uma outra coisa, quando eu me coloco em oração diante de Deus, a primeira coisa que me vem à mente é de que eu sou indigno de me apresentar diante de Deus. Assim como Isaías, lá no livro de Isaías, capítulo 6, quando ele se apresenta diante de Deus, ou quando Deus se revela e ele tem aquela visão maravilhosa de anjos, e como ele vê a maneira com que Deus se manifesta para ele ali no templo, a primeira reação de Isaías é de reconhecer o seu pecado. Ele era um homem de lábios impuros e que vivia no meio de homens, de pessoas também de lábios impuros. Ou seja, ele se identificava com os pecadores. E a primeira coisa que nós temos quando nos aproximamos diante de Deus em oração é que reconhecemos os nossos pecados. E reconhecendo os nossos pecados, nós imediatamente confessamos a Deus o nosso pecado. Confessamos a Deus os nossos erros. Confessamos a Deus o distanciamento que estamos dele por sermos quem nós somos. E o terceiro elemento daquela lição sobre oração, que aquele meu pastor ensinou, é de que, além de adorar a Deus, confessar os pecados, em terceiro lugar, você agradece a Deus. Agradece a Deus, exatamente. É isso que Paulo está fazendo aqui. Graças, porém, a Deus. Ele começa com um agradecimento. Então você agradece a Deus. Você rende gratidão a Deus por tudo que Ele é, por tudo que Ele tem feito em sua vida, na minha vida, por aquilo que Ele nos oferece, pelo dia, o dia novo que Ele nos dá, pelas misericórdias de Deus que são renovadas a cada manhã, na expressão de Jeremias, em Lamentações de Jeremias. Essa expressão, aliás, as misericórdias do Senhor renovam-se a cada manhã, não significa que elas se esgotaram ou que elas de alguma forma sofreram algum desgaste no dia anterior. Absolutamente. É apenas uma expressão, é uma literatura, uma forma poética, literária da Bíblia de expressar de que Deus mantém o mesmo padrão de misericórdia para conosco, constantemente. Ela nunca se acaba, ela nunca se desgasta. Então nós agradecemos a Deus pelo dia, agradecemos a Deus pela vida, pela respiração, agradecemos a Deus por tudo na vida. Poderíamos gastar horas e horas agradecendo a Deus em nossas orações. E em quarto lugar, aquele pastor, ele também me chamou a atenção para um quarto elemento da oração, que é a petição. É quando nós pedimos algo a Deus. Geralmente as pessoas, nós falhamos em chegar diante de Deus de cara logo pedindo as coisas. Queremos pedir, estamos pedindo, estamos suplicando, estamos sempre querendo as coisas. Estamos sempre desejando as coisas. Não há nada de errado com isso. Jesus mesmo disse: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis. É assim que ele fala. A palavra de Deus diz isso. Não há pecado nenhum em fazer isso. Não há erro nenhum. No entanto, a prioridade nesses quatro elementos está justamente na adoração, em segundo lugar, na confissão do pecado, em terceiro lugar, agradecimento, em quarto lugar, a petição. Bem, mas o que eu quero destacar aqui é que Paulo está agradecendo a Deus. Graças, porém, a Deus que em Cristo... E aqui vai uma referência interessante. Nós estamos aqui, percebe, avaliando o texto bíblico quase que sentença por sentença. Graças, porém, a Deus que em Cristo, ou seja, na esfera da confiança em Cristo, no fato de crermos em Cristo, no fato de estarmos em Cristo, de caminharmos em Cristo. Graças, porém, a Deus que em Cristo, e aí ele destaca duas coisas, sempre nos conduz em triunfo, é a primeira coisa, e segundo, e por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento.
Então, graças a Deus que em Cristo, Paulo fala, ele sempre nos conduz em triunfo. Em segundo lugar, porque através de nós, por meio de nós, ele manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Olha que riqueza somente neste versículo. Paulo está agradecendo a Deus em Cristo, e isso é interessante porque ao agradecer a Deus, ele está dizendo que Deus é quem é responsável por todas as coisas. Ele aqui não está absolutamente dizendo que é grato a Deus por quem ele é, por quem Paulo é. Ele não está agradecendo aqui, ele não está dando graças pela capacidade dele, capacidade pessoal dele. Há sempre uma vamos dizer assim, uma ideia que se espalha por aí sobre você pensar em você mesmo, de você confiar nas suas capacidades, nas suas possibilidades, acreditar em você mesmo e assim por diante. Paulo aqui, porém, quando ele diz graças a Deus, porque ele vem tratando em toda a carta de 2 Coríntios sobre ameaças que ele vai travar com opositores ao seu ministério. E ele diz aqui, graças a Deus, porque em Cristo, ele, Deus, sempre nos conduz em triunfo. Graças a Deus, ou seja, graças não a mim, mas a Deus. E veja só, ele repete essa ideia em 2 Coríntios 3,5, quando ele diz o seguinte: não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. A nossa suficiência vem de Deus. Se fazemos o que fazemos, se realizamos o que realizamos, fazemos isso porque vem de Deus. E nossa suficiência vem de Deus. A capacidade, e Deus nos capacita, então, para fazermos o que temos de fazer, para realizar o que realizamos. E há uma palavra lá em Tiago, se eu não me engano, em que diz o seguinte, que eu farei isso e farei aquilo. Você não deve dizer isso assim, confiando em você mesmo. Mas se você fará isso ou aquilo, comprará aquilo, alcançará aquele objetivo, você fará isso e chegará lá, se Deus permitir. Exatamente. E também aqui, mais uma vez, no capítulo 4 da segunda carta aos Coríntios, Paulo destaca mais uma vez, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como servos, vossos servos, por amor de Jesus. Ou seja, mais uma vez ele se coloca aqui na posição de quem está na dependência de Deus. Ele não está confiando na sua capacidade. Por isso, ele é grato aqui a Deus por tudo. Não nele mesmo, não na sua capacidade, não na sua experiência, não no seu currículo, porque em outro trecho, em outro lugar, ele trata da questão do currículo. E ele diz que tudo isso não passa de alguma coisa desprezível. Todo o seu currículo é desprezível. Hoje em dia a gente tem uma preocupação, as pessoas têm uma preocupação de destacar o seu currículo, colocando acima de tudo todo o seu conhecimento, suas habilidades, suas aptidões e assim por diante no seu currículo e de alguma forma destacar isso. É importante talvez para o emprego, é a expectativa que se tem. Muito bem, acontece que Paulo diz que todo o seu currículo, em Filipenses, se eu não me engano, ele diz que não passa de refúgio ou de algo desprezível, algo pelo qual ele não se vangloria, porque toda a sua vida está em Cristo. Aliás, esse termo em Cristo é uma nota constante nas cartas de Paulo. Se você quiser ler o maior parágrafo da palavra de Deus, está justamente na carta de Paulo aos Efésios. Efésios capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 14.
Lá em Efésios, capítulo 1, de 3 a 14, você vai perceber que Paulo menciona diversas vezes em Cristo, ou nele, ou através dele. Mas esse tom de em Cristo, estando nele, tudo que ele faz, tudo que ocorre, toda a nossa vida, tudo está ali nesse que é o maior parágrafo do Novo Testamento. Então, Efésios 1, de 3 a 14. E ele continua. Graças a Deus que em Cristo ele destaca duas coisas. Primeiro, sempre nos conduz em triunfo. A primeira coisa que ele destaca é de que Deus, veja bem, sempre quem faz isso, quem sempre nos conduz em triunfo, é Deus. Graças a Deus que em Cristo ele, Deus, sempre nos conduz em triunfo. Ou seja, veja essa palavra sempre. Ele está deixando muito claro que Deus não nos conduz em triunfo de vez em quando, uma vez ou outra, não é? Ou na incerteza do que possa acontecer. Ele diz sempre, todo tempo, em todo instante. Evidente que aqui ele está se referindo ao seu apostolado. Mas podemos aplicar claramente aqui quanto à nossa vida de que Deus sempre nos conduz em triunfo. Sempre. Grave bem isso. Sempre. Em todo momento. Deus nos conduz em triunfo. Por que essa palavra triunfo? O que é levar, nos conduzir em triunfo? Bem, Paulo aqui já começa a trazer aquela ideia que eu falei, que eu mencionei antes, sobre uma ilustração. Ele começa a trazer aqui algo que era muito conhecido por aquela época, naquela região que era dominada pelo Império Romano, em que os soldados, quando voltavam de uma guerra, voltavam depois de uma batalha e de terem vencido seus inimigos, eles vinham trazendo consigo os inimigos capturados, amarrados, algemados, amarrados talvez em uma carruagem, de alguma forma eles vinham sendo puxados, ou pelas mãos, ou de alguma forma pelos pés. E eles eram então trazidos ali e entravam na cidade, fazendo uma marcha na cidade, e eles entravam com os inimigos e também com os seus soldados desse exército, feridos, aqueles que estavam feridos, de alguma forma estavam debilitados devido à batalha, haviam sido feridos durante combates com o inimigo. E então ele diz aqui, ele sempre nos conduz em triunfo. Então não importa se você talvez está, depois de sair de uma luta, depois de sair de uma situação de pressão muito grande, em que você parece estar abatido, parece estar enfraquecido, lembre-se de que Deus sempre nos conduz em triunfo. Ele nos faz sempre marchar, ainda que cambaleando, mancando, ou de alguma forma sem muitas forças, mas ele nos conduz em triunfo. O termo triunfo traz a ideia de passar naquelas entradas que tem na cidade. Muitas vezes nós vemos isso em filmes, não é? Nós vemos isso em seriados, quando chega aquela comitiva de um exército ou de alguém que vai entrando pelos portões de uma cidade. Geralmente as cidades naquela época eram muradas e entravam por aqueles portões. Então havia uma recepção por parte das pessoas, não é? Aplaudindo, uma recepção por parte das pessoas de uma forma exaltada, cantando a vitória daquele exército que chega, vindo da batalha, sobreviveram à batalha, muitos feridos, machucados, mancando e assim por diante, mas estão ali vitoriosos. Então ele sempre nos conduz em triunfo. Há essa ideia. Agora veja uma coisa interessante. Triunfo traz para nós a ideia de vitória. Exatamente, vitória. Já mencionei aqui, já citei vitória.
Então ele nos conduz sempre em triunfo, em vitória. A vida do crente tem pelo menos 3 inimigos que operam de uma maneira incisiva sobre a nossa vida, que é o mundo, o pecado e o diabo. Esses 3 inimigos estão nos assediando, estão duramente nos causando tremendas dificuldades, impedindo de alguma forma, ou querendo impedir de alguma forma, o nosso crescimento no conhecimento de Cristo, o nosso avanço na vida cristã, na maturidade da vida cristã. Então nós somos, de alguma forma, atingidos, nós somos, de uma certa maneira, visados por esses inimigos. O mundo, de alguma forma, querendo nos influenciar. O mundo querendo incutir na nossa mente, incutir no nosso pensamento os seus pontos de vista. Por isso, um alerta: muito cuidado com o que você ouve, muito cuidado com o que você recebe aí nas suas redes sociais, muito cuidado com os comentários, muito cuidado com a imprensa, muito cuidado com as notícias que chegam até você. Cuidado para não fazer coro com alguma coisa que você não tem certeza se é real. A impressão primeira pode ser uma coisa que traga a aparência de verdade, a aparência de algo que seja sadio, que tenha alguma lógica, mas veja bem, pode ser apenas uma aparência e não uma verdade. E é desta forma que sutilmente o mundo tenta, de alguma maneira, nos incutir na cabeça de que estamos defendendo alguma coisa que é verdadeiro. Desculpa. Então, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. A palavra jaz geralmente se usa para quem está morto, não é? Uma pessoa que faleceu. Ela jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. Ou seja, descansa. Ele está mergulhado, ele está totalmente rendido ao maligno. O mundo jaz no maligno. Então o mundo é um inimigo terrível. Segundo lugar, o pecado. Em Hebreus capítulo 12, no primeiro versículo, diz que o pecado nos assedia de uma maneira tremenda. Quero ler o texto para você aqui. Quero ajudar com esse texto. Que é Hebreus capítulo 12. Se você tiver com a sua Bíblia aí, abra em Hebreus capítulo 12, aqui, versículo 1, que diz assim: Portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, ele está falando aqui daquilo que está escrito no capítulo 11, desembaraçando-nos de todo peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Por isso, o pecado tenazmente, insistentemente, fortemente nos assedia, nos envolve. O pecado, ele é como que algo que quer nos dominar. Ele quer, de alguma forma, nos escravizar. Lembra que nós fomos libertos, por causa de Cristo, dos nossos pecados. Mas ainda assim, o pecado, aquela natureza pecaminosa, de alguma forma, quer impor as suas regras, quer impor o seu comando e o seu domínio sobre nós. Ele nos assedia tenazmente, diz aqui o autor de Hebreus, para de alguma forma nos fazer cair, pecar e principalmente ofender a Deus, não é? Seja por pensamento, seja por atitudes, seja por ações. O pecado tenta de alguma forma nos envolver com o seu domínio, com a sua atitude de comando sobre a nossa vida. Mas nisto também Deus nos deu vitória em Cristo Jesus, tanto sobre o mundo
como sobre o pecado. E em terceiro lugar, o diabo. Sim, o diabo está ativo. O diabo está agindo com todas as suas forças no empenho de nos derrubar, no empenho de nos tirar do curso que nos leva em direção a Deus. Veja que Jesus foi tentado 3 vezes no deserto. E na sua tentação, o diabo foi muito sutil. Ele quis se utilizar da palavra de Deus para, de alguma forma, ludibriar, enganar Jesus. Acredite você, se você quiser. O diabo tenta usar meios, mecanismos para nos enganar, para nos desviar daquilo que Deus quer. Aliás, até usando esse exemplo da tentação de Jesus, vou falar uma coisa aqui, não estranhe, mas é que o diabo procura utilizar até mesmo a palavra de Deus para nos falar alguma coisa que não está na Bíblia. Acredite, é isso? Exatamente. Por isso, muito cuidado quando você lê um texto bíblico fora do seu contexto, fora, extraído, simplesmente colocado, e você pode olhar aquilo como alguma coisa de frase de efeito. A palavra de Deus não é formada com frases de efeito. Por isso nós temos o inimigo, que é o mundo, nós temos o inimigo, que é o pecado, nós temos o terceiro inimigo, que é o diabo. Portanto, não temos inimigos fáceis, nós temos inimigos difíceis de serem combatidos. E agora, ele diz, em segundo lugar, que por meio de nós, ele sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Aqui nesse texto, uma palavra-chave é essa, fragrância. Aparece no versículo 15, o bom perfume de Cristo, bom perfume. E no versículo 16 aparece cheiro. Essa palavra é chave aqui. Ela aparece com frequência, não é? Trazendo aqui a ideia de que, graças a Deus, lembra, Paulo está agradecendo, não só porque ele nos conduz em triunfo, mas que, por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Deus se torna conhecido através da minha vida e da sua vida. Deus se torna conhecido através da nossa vida em todo lugar ou por todo lugar em que estamos. Por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. E ele coloca aqui o termo fragrância do seu conhecimento. É como se você se perfumasse e aonde você passa, você deixa o seu perfume. Ou seja, você causa um impacto por onde você está passando, com quem você tem contato. De alguma forma, essa fragrância não é de você mesmo, não é da sua pessoa, do seu caráter em si, mas a fragrância, ele diz aqui, do conhecimento de Deus. Portanto, aonde você passa, você deixa evidente que Deus se torna conhecido. Tudo na sua vida evidencia a pessoa de Deus. Tudo em sua vida deixa muito claro, marcado, de que você pertence a Deus, de que você serve ao Senhor Jesus Cristo. E, portanto, por onde quer que você passe, você é uma influência. Veja, lembra aqui da mensagem sobre o sal? Você se torna uma influência com a qual Deus espalha o seu conhecimento. Quer que os outros conheçam a Deus? Então, permita que o seu testemunho exale este conhecimento de Deus. Que o seu testemunho demonstre o seu conhecimento de Deus. É isso que ele quer. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com estes cheiro de morte para a morte, para aqueles aroma de vida para a vida. E versículo 17 diz o seguinte: porque nós não estamos como tantos outros. E aqui Paulo faz uma comparação entre o seu apostolado e outros que se diziam apóstolos.
Poderíamos dizer a nós que somos crentes em Cristo Jesus e outros que talvez se considerem crentes, mas se enganam, porque o evangelho que defendem e creem não é o evangelho da palavra de Deus. Então, veja bem, ele diz, porque nós não estamos como tantos outros mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Essa palavra mercadejando, na verdade, é a palavra usada para corromper ou estar corrompendo. Não estamos como tantos outros corrompendo a palavra de Deus. É por isso que muitas vezes, quando citamos um texto bíblico fora do contexto, fora daquilo que Deus teve a pretensão de nos mostrar e revelar na sua palavra, nós podemos estar mercadejando ou corrompendo, não é? Ou degenerando a palavra de Deus, fazendo com que ela, de alguma forma, esteja sendo desgastada. É como o leite, né? Você tem o leite integral e você tem o leite semidesnatado e o leite desnatado. Você pode estar oferecendo um leite aguado para os outros, até no uso da palavra de Deus. Mas nós não somos assim, porque a palavra de Deus está em nós. Não apenas falamos e nos referimos com a nossa boca, mas nós vivemos a palavra de Deus. E é isso que Deus quer que nós estejamos refletindo, a sua palavra através da nossa vida. Por isso eu vou pedir para você que considere esse texto e dê graças a Deus, como o apóstolo Paulo fez. Graças a Deus em Cristo Jesus. Primeiro, porque ele nos conduz sempre em triunfo. Segundo, porque através de nós ele manifesta em todo lugar a fragrância, o bom perfume de Cristo, do seu conhecimento, através de nós. O aroma da vida para a vida. Por isso, ele usa a sua vida para ser de impacto muito grande na vida de outras pessoas. Então, meu desafio é: seja uma fragrância nas mãos de Deus e espalhe essa fragrância do conhecimento de Deus através da sua vida. Que Deus assim esteja nos abençoando, Deus esteja nos fazendo observar que temos uma responsabilidade muito grande diante deste mundo que hoje está, vou usar um termo aqui, fedendo, vamos dizer assim, a tudo que não presta, não é mesmo? Geralmente alguma coisa que está podre, alguma coisa que se perdeu as suas propriedades conservadoras, perdeu aquilo, a sua essência, ela começa a cheirar mal, apodreceu, está apodrecido, este mundo está apodrecido. Aquilo que nós recebemos todos os dias nas nossas redes sociais, nos e-mails que recebemos, mensagens, muitas vezes palavras, muitas delas podem estar apodrecidas e causando um mau cheiro muito grande. Mas eu e você temos uma responsabilidade de exalar a fragrância do conhecimento de Deus em Cristo Jesus, sempre na esfera da confiança de Cristo Jesus, pelo fato de crermos em Jesus. Então, esse é o meu desafio para você nesta noite. E que você releia esse texto mais e mais vezes, grave na sua mente, não é? Se puder, memorize, mas lembre-se de que é motivo de gratidão a Deus, porque Deus vai carregar você, apesar das provas e das lutas, apesar de você sair, como dizem por aí, né, todo lascado de uma situação de combate, apesar de você sair todo ferido de uma batalha, apesar de você sair totalmente mancando de uma situação de luta muito grande, Deus vai conduzir você em triunfo. Guarde bem isso. Deus vai conduzi-lo em triunfo e vai fazer com que você receba lá na frente o seu prêmio, o prêmio a que Paulo se referiu lá em Filipenses, da soberana vocação. Nós todos prosseguimos para este prêmio desta soberana vocação ou soberano chamado de Deus da nossa vida. Ele nos chamou para nos premiar com a sua vida por meio de Cristo Jesus. Eu espero que Deus esteja abençoando a sua vida e que o Espírito de Deus esteja
aprofundando a sua verdade em seu coração, e isso possa trazer a você conforto e ânimo diante das lutas, diante das tribulações que você possa enfrentar, sabendo que o nosso Deus é o Deus que cuida de todas as coisas. Por isso, damos graças a Ele, agradecemos por seu grande amor, por seu grande cuidado, pela maneira com que Ele nos conduz, pela maneira com que Ele nos guia, pela maneira com que Ele lidera a nossa vida. Deus abençoe a sua vida e até uma próxima vez. Até lá.